Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês em mais uma reflexão ligado ao Evangelho. Pessoal, hoje eu queria trazer uma pergunta para vocês. Por que da crucificação de Jesus? Qual é a lógica da crucificação de Jesus ter sido crucificado? Vamos fazer uma reflexão aqui? A gente tem por hábito entender e acreditar, foi propagado isso pra gente, que Jesus morreu por nós. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Eu não vejo muita lógica alguém, seja ele quem for, até mesmo Jesus, pagar as minhas contas, né? Não faz muito sentido. Até nós, homens que somos imperfeitos, se eu tenho uma dívida, quando eu morro, né, o meu corpo apodrece, eu vou embora, os meus filhos não ficam com a minha dívida. A minha dívida não se transfere para que eles paguem. Não é por aí. Então, não faz muito sentido, na minha lógica, na lógica dos dias de hoje, acreditar essa história de que Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Mas, para mim, faz muita lógica acreditar que Jesus nasceu para nos mostrar o que é pecado e o que não é pecado. Lembrando sempre o que é pecado. Vai lá no dicionário. Pecado, transgressão das leis de Deus. Então ele veio nos ensinar quais eram as leis de Deus, para assim nós, com o nosso próprio mérito, nos esforçarmos e corrigirmos os caminhos a serem seguidos, tá bom? Outra coisa, se Jesus nasceu para nos ensinar, certo? É lógico que, como tudo no universo, tudo tem um princípio, um meio e um fim. O corpo físico dele deveria morrer. Ele deveria ir embora de onde ele veio. Porque existe a lei de destruição. Essa lei de destruição é ligada à matéria. Todas as estrelas um dia vão morrer, todos os planetas um dia vão morrer, que são materiais. E o corpo é material. Então, Jesus nasceu para nos trazer e nos ensinar a compreender o que era correto e o que não era correto. E tinha que ir embora. Qual era o meio? Jesus já tinha cumprido a sua missão. Em 3 anos, dos 30 aos 33, em 3 anos ele havia cumprido sua missão. O que ele ia ficar fazendo aqui? Se ele nasceu, ele tinha que morrer. Missão cumprida? Vai embora, de alguma forma. Se ele ficasse aqui se arrastando para viver 50, 60, 100 anos, é um gasto de energia, era um desperdício de tempo. Ele já havia entendido que os seus apóstolos haviam entendido toda a lição. Paulo já estava por chegar, porque é o maior propagador da doutrina cristã, dos ensinamentos cristãos, e Paulo já estava por chegar. Ele falou, bom, Paulo está para chegar, ele vai pegar, vou converter ele a ser cristão, e ele que vai divulgar agora eu vou transferir o trabalho para eles. E ele se permitiu ser pego pelos romanos, né? Saibamos que Jesus era um cara muito inteligente. Então, se ele não quisesse ser pego pelos romanos, ele não teria. Então, ele se permitiu ser pego. Pilatos até queria absolvê-lo. Colocou lá Barrabás ou Jesus. Não, liberte Barrabás. Pilatos não queria prender Jesus. E se Jesus convence o próprio Pilatos de que ele era inocente, ele não teria sido. E qual era o modo que as pessoas se utilizavam naquela época para cumprir a pena? A crucificação, né? Ou seja, Jesus já tinha cumprido sua missão, ele tinha que ir embora, ele era contra o suicídio, né? Nós sabemos que todo cristão é contra o suicídio, então ele não ia ceifar a sua própria vida, era um desperdício de energia ele continuar aqui, olha quantos porquês. E outra, hoje a ciência está relacionando o equilíbrio da mente com o equilíbrio do corpo.
né? Nós temos visto isso. A ciência cada vez mais diz que conforme o comportamento de uma pessoa, ela desenvolve uma diabetes, desenvolve um câncer, um problema no coração, né? Está muito ligado ao emocional. Alguém consegue imaginar alguém com um equilíbrio emocional, um equilíbrio maior do que Jesus? Se Jesus, sendo o símbolo do equilíbrio, o seu corpo não ia parar nunca. A gente vê aí as pessoas hoje, através da medicina, viverem aí 90, 100 anos. Jesus, tendo um equilíbrio completo entre mente e corpo, ele iria viver 150 anos. Então, ia ser um desperdício de tempo ele se arrastar aqui. Outra coisa, o porquê Jesus morreu crucificado, que eu gostaria de ressaltar, porque com muita resignação ele aceitou o sofrimento. Ele que não tinha pecados, era um homem, né, aparentemente sem pecados, íntegro, inteligente e com uma moral acima de qualquer outra que nós podemos imaginar. Ele aceitou todo o sofrimento, todo o desprezo com resignação, nos ensinando a resignação. E por último, ele morrendo crucificado, aquele momento ele se eternizaria. Por quê? Porque nós, seres humanos, adoramos o escândalo. Nós gostamos daquilo que choca aos nossos olhos. É uma forma também de perpetuar a sua passagem por aqui, porque os seus ensinamentos deveriam ser perpetuados. Pessoal, então é essa uma das percepções que eu tenho do porquê Jesus foi crucificado. É isso aí. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.